Inaugurando o quinto painel, que vamos falar sobre pesquisas eleitorais e propaganda política, eu passo a palavra para o nosso palestrante, Dr. Belcorígenes Sampaio. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, dividindo essa mesa com tantos colegas ilustres. Quero agradecer de antemão ao professor Jaime Barreiro, meu amigo e colega, professor da UXAL, pelo convite. Agradecer também à doutora Patrícia e parabenizar por esse evento. O jantar ontem foi excelente, né? Pesou, inclusive, para acordar de manhã deu trabalho. E é um evento de excelência que muito honra a Bahia, os baianos e todos nós. Gente do Brasil inteiro presente aqui assistindo. Saudar os membros da mesa. É uma honra estar com todos aqui. E já pedi desculpas de antemão, eu vou precisar me ausentar depois da minha fala, porque surgiu de ontem para hoje uma necessidade familiar no interior, e eu tenho que estar no aeroporto, já estou atrasado inclusive, mas estou abstraindo para não ficar, né, com a atenção dividida. Então eu vou terminar minha fala e vou ter que me ausentar, já peço desculpas antecipadamente. Por hábito, por mau hábito de professor, eu vou falar em pé e me sinto melhor assim. Jaime e eu, Cláudio André também, nós temos, por vezes, debatido sobre liberdade de expressão, é o tema do meu doutoramento. E a aplicação dessa liberdade de expressão nas campanhas eleitorais. E é um tema que eu gosto muito de falar. O tempo é muito pouco para isso, mas eu vou tentar esclarecer alguma coisa na condição também de professor de Direito Constitucional, uma visão constitucional do tema. Então, dentro desse painel, é essa abordagem que nós nos propomos a fazer. Ninguém aqui, todos aqui têm formação jurídica, ninguém aqui duvida que a nossa cultura constitucional é rasa. Eu fui de uma época, quando estudei, que meus professores diziam assim: eu quero saber o que diz o direito civil, o direito constitucional, problema. Não é? De que se dizia que os princípios constitucionais eram normas programáticas apenas. Não tinham vigência nem aplicação, um juiz não poderia fundamentar sua sentença num princípio. E isso tudo cai por terra hoje. Muita gente reclama, inclusive, dessa judicialização ou dessa insegurança de um juiz julgar de acordo com o princípio. Eu sou advogado e digo, temos que nos acostumar com esses tempos. Tá? É como se fossem dois icebergs colidindo. O nosso sistema romano-germânico fixado na regra e o sistema anglo-saxão fixado nos princípios. E esse vai prosperar, não tem jeito, porque ele é melhor e mais sólido. É o futuro. Quando nós estudamos, falava em ramos do direito, público e privado. Hoje se diz, existe direito constitucional e o resto. E tudo está plasmado lá. O neoconstitucionalismo pós-Segunda Guerra trouxe isso. Essa entronização do direito constitucional. E gostando disso ou não, é o que tem para hoje. E se Deus quiser, é o que tem para sempre. Concordo com Dirley quando ele diz, essa Constituição é a melhor que nós temos e a melhor que jamais teremos. Tudo bem que ela não é perfeita, mas ela pode ser alterada em tudo aquilo que é possível ser alterado. Ela só não pode ser alterada naquilo que não deve ser alterado, que não deve ser abolido, que são os direitos fundamentais. Tá? Ela tem um defeito, ela é prolixa, mas quando no sistema romano-germânico teremos a Constituição sintética? Temos na Espanha? Não. Temos em Portugal? Não. Temos nos países de tradução como a nossa? Não. Infelizmente. Mas isso não tira o seu valor. E será que a Constituição tem alguma ajuda para nós? Para entender essa crise jurídica que a gente está vivendo no tocante à afirmação das liberdades de expressão? Seja ela religiosa, política, ideológica, pessoal. O brasileiro tem por tradição confundir crítica à ideologia com crítica à pessoa. Isso é falso. Eu não gosto do que Hélio Shortman escreve, colunista da Folha de São Paulo. Eu fico, toda vez que tenho que citá-lo, eu fico constrangido de citá-lo, porque eu não gosto das ideias dele. Mas tem uma frase dele lapidar. Tem uma frase de Hélio Shortman que é lapidar. Ele diz, pessoas merecem respeito, ideias não. Ideia não é sujeito de direitos.
Não existe um banco de ideias para dizer assim, essa ideia minha está registrada, você não pode contestar. Ideia não existe como sujeito. Pessoas são sujeitos de direito, ideias não. Essa ideia de que uma ideia não pode ser contraditada é falsa. E a gente vive um cenário onde contraditar algumas ideias parece que você pertence ao inferno. Principalmente se elas não forem do pacote do chamada modernidade. Desculpa, estou entrando na frente dos colegas. Tá? E quando chega num ambiente como esse nosso agora polarizado, negros contra brancos, héteros contra gays, cristãos contra ateus, mulheres contra homens, se caminhando para um ano eleitoral difícil com radicalização da direita e da esquerda, a tendência desse debate eleitoral ser plasmado por uma ideia de cerceamento da liberdade de expressão é muito grande. E não pode. Tudo bem que não existe direito absoluto, mas direito fundamental não se pode interpretar restritivamente. É o princípio básico. E no auditório privilegiado com tantos juízes, principalmente, é uma reflexão muito interessante e muito oportuna. Ronald Dworkin, que é a maior autoridade na liberdade de expressão, falecido recentemente, mas não conheço alguém acima dele. Dworkin explica o seguinte: toda sociedade tem seu ambiente moral. Se tivesse um quadro aqui, eu ia desenhar um círculo e dizer, pronto, aqui é o ambiente moral da sociedade. Então o Brasil tem seu ambiente moral, Salvador tem o seu, Vitória tem, a Bahia tem. E o que é um ambiente moral que toda a sua família tem? O que é um ambiente moral? Dworkin explica. É a soma de todos os valores que vigoram naquela sociedade. Valores religiosos, não religiosos, políticos, etc. A soma de todos esses valores forma um ambiente moral de uma sociedade. Ok? Está claro. O próprio Dworkin pergunta, quem pode influenciar um ambiente moral? Quem está legitimado a tentar influenciar o seu ambiente moral? Ele mesmo responde, todos. Todo cidadão, todo ser humano tem direito de tentar influenciar o ambiente moral no qual está inserido. Faz parte do jogo democrático. Estão justificados, por exemplo, aí, alguém pensa assim, e a separação Estado e Igreja, não deveria ser possível a Igreja ou os religiosos influenciarem o ambiente moral? Não, estão legitimados, como os não religiosos também, com as armas da democracia, que é o argumento e o contraditório. Democracia é a força do argumento e não o argumento da força. Esse ambiente moral que estamos inseridos, portanto, todos têm direito legítimo de influenciar. E na campanha eleitoral, inclusive, principalmente, onde se decide os futuros do país, de uma maneira muito mais enfática. Esse candidato eleito e o Poder Legislativo também vão criar um ambiente legal necessário para que vivamos. Nada mais justo do que tentar influenciá-lo. Primeira reflexão no pouco tempo aqui, lembrar esse conceito de ambiente moral de Dworkin, que estamos legitimados a influenciar. Para finalizar aqui nessa primeira parte com Dworkin, ele faz outra pergunta. É um direito influenciar o ambiente moral? Sim, mas não é só um direito, ele responde, é um dever. Me escute o que Dworkin está dizendo. Você tem o dever de influenciar o ambiente moral no qual você está inserido. Aí ele explica por que é um dever. Ele diz, toda vez que você está convicto de uma verdade pessoal sua, mas que você tem como verdade, você tem o dever de anunciar aos demais essa verdade. Se eu estivesse andando em direção a um abismo aqui, essa beirada, cego, andando, sem saber que a verdade aqui é que existe um abismo, eu queria muito que o professor Luiz Viana dissesse para mim, Belco Origens, cuidado, tem um abismo aí, se ele conhece uma verdade que eu desconheço. Portanto, é nosso dever, sim, anunciar a verdade. O que não existe, Dworkin explica, é uma obrigação de ouvir da outra parte. Porque não existe um direito de ser ouvido. Então, quem anuncia a verdade não pode pretender que essa verdade seja aceita compulsoriamente. Mas tem o direito de anunciar o proselitismo religioso, ideológico, que seja, em nome da verdade. Primeira coisa. O filósofo Immanuel Kant, tentando fazer um link aqui entre esses autores e esses personagens importantes. O filósofo Immanuel Kant, ou Immanuel, antes da mudança do nome, lá no livrinho dele chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes, dentre outras obras, ele traz alguns esclarecimentos também importantes para nós. O primeiro é o seguinte, que a racionalidade humana é que nos difere de todo o resto. Só existe um ser racional no universo, que é o ser humano.
Isso significa que é o único ser capaz de fazer eleições, de fazer escolhas. Todos os outros agem por instinto. O ser humano decide com que roupa eu vou, não vou, eu vou folgar a gravata aqui porque está me apertando, é uma decisão minha, pronto, folguei. Só o ser humano faz isso. Ah, mas esteticamente não é bom, vai sair na foto, com a gravata frouxa. Mas tá me apertando. É uma decisão racional. Só o ser humano é capaz. E Kant explica que retirar essa capacidade de autodeterminação do ser humano é retirar a sua dignidade. Kant associa dignidade com a autodeterminação, porque é isso que nos difere de todo o resto, a autodeterminação, o governo da própria vida. E esse direito de ouvir qualquer ideia e aceitar e seguir qualquer ideia, qualquer bússola ideológica, é um direito que o ser humano tem como consagração da sua dignidade, que a nossa Constituição, no seu inciso 3º do artigo 1º, positiva. No pouco tempo ainda, saindo um pouco de Kant agora, indo para o professor Isaiah Berlin, como queiram na pronúncia, ele explica que existem 2 tipos de liberdade para o ser humano, a liberdade positiva e a negativa. A liberdade positiva, resumindo, porque são 50 e poucas páginas o artigo dele, os 2 conceitos de liberdade, eu vou resumir aqui em 1 minuto, mas vamos lá. A liberdade positiva é o direito de tomar as próprias decisões, dentro da legalidade, dentro daquilo que é permitido. A liberdade negativa é o direito de fazer isso sem sofrer pressões, coações externas. Uma coisa é decidir, outra coisa é decidir livremente. Uma coisa é decidir sob pressão, outra coisa é decidir livremente, sem sofrer coação ou coerção. Tem liberdade positiva quem tem o direito de decidir, mas se ele decide sob coação, ele não tem liberdade negativa, tá claro? Resumindo, liberdade negativa é o direito de decidir livremente. O que importa é ter acesso, como quer John Stuart Mill, a um leque de verdades possíveis. Stuart Mill explica: quanto mais verdades existem em uma democracia, mais a chance de se descobrir a verdade para você. Então eu tenho um catálogo de verdades aqui com 1000 verdades possíveis, ideologicamente falando. 5. Meu Deus, a coisa voa. E, obviamente, que se eu vivo numa livre circulação de ideias, como Stuart Mill diz, a chance de eu descobrir aquela minha verdade é maior. Portanto, esse ser racional que Kant quer, essa liberdade positiva e negativa que nós temos, dentro do ambiente moral que Dworkin constrói, é o que caracteriza, em essência, um ser humano. Tá? E se você vai para Bobbio explica com muita clareza, não precisa nem fazer referência a Bobbio, mas eu sei que eu estou no ambiente seleto, e se eu começo a falar aqui sem fazer as referências necessárias, o entendimento é mais difícil. Por isso eu estou fazendo tantas citações. Bobbio explica que ideias opostas são inconciliáveis. Parece óbvio depois que a gente ouve. Um avião cai numa floresta, 4 pessoas estão dentro, sobrevivem na floresta amazônica. Não dá para saber para onde é. Ao longe, antes do avião cair, você viu uma cidade lá longe, tem uma cidade ali no horizonte, mas o avião caiu e sobreviveram os 4, mas não dá para saber mais em que direção está a cidade. A decisão errada leva à morte. E as 4 pessoas estão dizendo: eu acho que é em direção ao norte, o outro diz é em direção ao sul, o outro diz é o leste, é o oeste. Dá para conciliar? Noroeste? Não dá para conciliar. E o que está em jogo ali é a vida. Eu não quero me meter nisso. Cada um tome a sua decisão. É assim que a vida privada é. Não dá para tentar conciliar. Quem crê em Deus e quem não crê tem direito igualmente e de expressar isso, as razões da sua fé ou da sua falta de fé. Isso é democracia e está sob ataque agora, porque parece que só quem tem uma certa cartilha que pode se pronunciar. E nas eleições isso vai se potencializar, né? Esse patrulhamento. Eu vou fechar, falta pouco tempo, eu vou voltar a Dworkin para fechar. Dworkin explica que ou a gente entende isso, ou tem que criar polícia ideológica, tribunal ideológico, promotoria ideológica. Dentro de uma democracia? Impossível. É um Estado totalitário. É muito feio dizer que defende a diversidade e ser contra a diversidade de opinião. Está ali Cláudio André, ilustre debater comigo de outros eventos. Pensa bem diferente do que eu penso em muitas coisas. É um dos meus melhores amigos e colegas.
Eu vou sair daqui fazendo uma programação a ele, uma provocação a ele, dizendo, ó, já que eu vou sair, não vai me detonar na minha ausência não, espere eu estar presente. Mas é um adversário justo, honesto. No campo das ideias, nós divergimos. Fora daí, não. E não necessariamente nesse tema, mas em tantos outros, na nossa caminhada acadêmica. Eu organizei um evento de direitos humanos certa feita, eu coordenei o evento, e trouxe para falar depois de mim, sem direito à réplica, um cidadão aqui de Salvador, que eu não vou entrar em detalhe, que pensa completamente diferente do que eu penso. Por que eu fiz isso? Porque eu acredito no contraditório ideológico. Eu acredito nos valores da democracia, que vença quem tem o melhor argumento. Numa campanha eleitoral, usando do Work de novo, pode tudo, menos aquilo que seja ataque à pessoa. Há uma diferença entre ataque à pessoa e ataque à ideia. Por exemplo, eu vou fazer, só para finalizar, um exemplo aqui, brincando com vocês. Eu vou atacar a ideia, tá? É de extremo mau gosto a ideia de que o Bahia é um time bom, só porque tem 2 estrelinhas empoeiradas lá no... Perceba. Alguém pode tomar como pessoal esse ataque, não é. Olha o que eu disse. É de extremo mau gosto a ideia de que o Bahia seja um time minimamente respeitável, mesmo sem sede, né? Etc. Perceba. Perceba. Quer ver mudar? Quer ver o ataque agora ser pessoal? Torcedor do Bahia... Desculpa. Torcedor do Bahia é demente. Agora é pessoal. Percebe a diferença? Eu estou discriminando alguém em razão da sua ideia. Mas dizer para ele, a sua ideia é ruim... Não há um ataque à pessoa. Ano que vem nós vamos assistir a direita falando mal das ideias da esquerda, e tudo bem. A esquerda falando mal das ideias da direita, tudo bem. Só não pode ataque à pessoa, detrimento da pessoa em razão das suas ideias. Tempo esgotado, tá? Eu agradeço a vocês por essa oportunidade. Espero retornar aqui outras vezes. Deus abençoe. Um abraço. Agora,